as sustentações orais tem nesse caso? No caso aqui agora, está aberta a sessão. O secretário lerá a ata da sessão anterior. Realizada em 15 de fevereiro de 2006, presidente, senhor ministro Nelson Jobim, ausente cadamente, senhor ministro Carlos Brito. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza. Apregoado os seguintes processos: ação indireta, constitucionalidade, extradição, agravo juvental em recurso extraordinário, embargo de divergência, embargo de declaração e recurso extraordinário. Informa aos colegas a presença no plenário de alunos do curso de Direito Constitucional do Instituto de Educação Superior de Brasília. Sejam bem-vindos. E quem é que vai fazer a sustentação oral? Senhor ministro Carlos Brito. Medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade número 12, requerente à Associação dos Magistrados Brasileiros e requerido Conselho Nacional de Justiça, e interessados Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Associação Nacional de Magistrados da ANAMATRA. Senhores, nós temos aqui a sustentação oral. Teremos a sustentação oral pelo requerente, pelo doutor Luiz Roberto Barroso, que disporá de 15 minutos. O senhor Procurador-Geral vai usar a palavra também. Após os 15 minutos para o Procurador-Geral, e temos como amicus curiae, pelo Conselho Federal, falar o doutor Alberto Pavi Ribeiro, e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Felipe Zeraich. Disporão, então, de 30 minutos distribuídos entre ambos aos amicus curiae. Antes de passar a palavra ao ministro Carlos Brito, eu suscito desde logo, senhores ministros, dentro dessa ação cautelar, dessa medida cautelar, ela se destina e tem como objeto a resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça. Todos sabem, evidentemente, que sou presidente do Conselho Nacional de Justiça e, pelas normas regimentais do Conselho e pela regra constitucional, eu assino os atos do Conselho e também participo dos debates, embora não tenha voto, só tenho voto para desempate. Eu queria, então, suscitar desde logo que não ocorre, no caso em espécie, a meu impedimento, suspeição de participação do julgamento, na forma do que já decidimos em relação a resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, como aconteceu na DIN 4, em que foi relator o ministro Cidei Sanches, a DIN 55, Cidei Sanches, 23, 21, Celso de Mello, 26, 26, Ellen Grace, que foi a questão da verticalização, sendo que, naquela hipótese, à época, eu era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, relator foi a ministra Ellen Grace e eu participei do julgamento. E a DIN 26, 28 e ainda a DIN 22, 43, relator ministro Marco Aurélio. Então, eu não declaro, não estou impedido, ouviria o tribunal. Todos de acordo? Com a palavra, Vossa Excelência, para o relatório. Senhor presidente, cuida-se de medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. A ação proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, e em prol da resolução número 7, de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, que, abro aspas, disciplina o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores investidos em cargo de direção e assessoramento no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e da outras providências, fecho as aspas e prossigo. São estes os fundamentos do pedido. Número 1. O Conselho Nacional de Justiça tem competência constitucional para zelar pela observância do artigo 37 da Constituição e apreciar a validade dos atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário, inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição Federal. Número 2. A vedação ao nepotismo, entre aspas, é regra constitucional que decorre do núcleo dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativas. Número 3. Além de estar subordinado à legalidade formal,
o poder público está adstrito à juridicidade, conceito mais abrangente que inclui a própria Constituição. Eu estou citando trechos da inicial. Número 4. A resolução número 7 do CNJ nem prejudica o necessário equilíbrio entre os poderes do Estado, por não subordinar nenhum deles a outro, nem vulnera o princípio federativo, dado que também não estabelece vínculo de sujeição entre as pessoas estatais de base geográfica. Prossigo neste relatório para anotar que a postulante, após declinar os fundamentos jurídicos de sua pretensão, acabei de ler, sua pretensão de ver julgada procedente esta ADC, requer liminarmente a suspensão, aspas, do julgamento dos processos que envolvam a aplicação da Resolução 705 do CNJ até o julgamento definitivo da presente ação, ficando impedidos de proferir qualquer nova decisão, a qualquer título, que impeça ou afaste a eficácia da resolução em questão. B, aspas também, com eficácia ex tunc dos efeitos de quaisquer decisões proferidas a qualquer título que tenham afastado a aplicação da resolução número 7 do CNJ. Fecho aspas. Já no tocante ao mérito, a acionante pugna pelo reconhecimento da constitucionalidade da resolução em causa. Há mais o que dizer, porque figuram na presente ação, na condição de amici curiae, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e as seguintes entidades: Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Senhor presidente, é o relatório. Pela requerente, passo a palavra ao doutor Luiz Roberto Barroso, pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Nelson Jobim, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador-geral da República. Em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, diante de uma epidemia de varíola, o médico sanitarista Oswaldo Cruz liderou uma campanha pela vacinação que veio a se tornar obrigatória. Como relata a história, houve ampla reação, desobediência civil e violência contra esta medida, movimento que foi conhecido como a Revolta da Vacina, movimento que conseguiu que se revogasse a vacinação obrigatória. Não obstante isso, passado muito pouco tempo, as pessoas passaram a se vacinar espontaneamente e a epidemia de varíola foi erradicada. A moral dessa história é muito simples. É que as teses corretas, as teses justas, as teses éticas, elas podem enfrentar as reações mais retrógradas, mas elas prevalecem um dia. Pois hoje é o dia de uma dessas teses. E nós, em algum lugar do futuro próximo, olharemos com assombro o episódio pelo qual o Supremo Tribunal Federal do Brasil precisou dizer, por acórdão, que é vedado o nepotismo. Precisou dizer, por acórdão, que as pessoas não podem se apropriar privadamente do Estado, dos cargos e do dinheiro público. Portanto, há um conjunto impressionante de razões jurídicas consistentes que sustentam a constitucionalidade da resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça. Passo a percorrer cada um deles. O primeiro argumento é o de que o Conselho Nacional de Justiça tem a competência constitucional para prover a respeito da situação prevista na resolução. Esta competência lhe foi outorgada pela emenda constitucional número 45,
cuja inconstitucionalidade foi arguída perante este tribunal e, na ADIM número 3367, de relatoria do ministro César Peluso, foi entendida esta emenda como constitucional. As competências atribuídas ao Conselho são a de zelar pela aplicação do artigo 37 da Constituição e a de exercer o controle de legalidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário. Vejam, podendo, inclusive, desconstituí-los. Portanto, o controle pode rever, caso a caso, cada ato praticado por órgãos do Poder Judiciário, atos administrativos, naturalmente. E, por evidente, quem tem a competência para rever individualmente cada caso, tem a competência para editar a norma geral que vai disciplinar a sua própria conduta no controle da legalidade desses atos. Quem pode praticar atos individuais pode estabelecer a regra geral que vai pautar a sua própria conduta. Portanto, o Conselho Nacional de Justiça exerce uma competência constitucional, autônoma, inquestionável, e esta é a primeira razão pela qual se afirma a constitucionalidade da Resolução número 7. A segunda tese que a Associação dos Magistrados Brasileiros sustenta é de que se trata aqui de uma hipótese clássica de aplicabilidade direta e imediata da Constituição. Como bem sabem, Vossas Excelências, a Constituição no Brasil conquistou força normativa, foi alçada ao centro do sistema jurídico e, consequentemente, destas transformações resultam algumas consequências importantes. Duas merecem destaque aqui. Em primeiro lugar, todo o direito deve ser lido à luz da Constituição. Em segundo lugar, e mais importante, aplica-se a Constituição direta e imediatamente nas hipóteses sobre as quais ela incide. Vejam, Vossas Excelências, que desses conceitos de aplicabilidade imediata e direta da Constituição resultou uma releitura do princípio da legalidade. O princípio da legalidade já não tem mais aquela dimensão restrita pela qual o administrador só podia fazer aquilo que a lei determinasse ou autorizasse, como nós todos fomos ensinados muitos anos atrás. Hoje em dia, o administrador está vinculado não apenas à lei, mas também à Constituição. E, na hipótese de ausência da intermediação legislativa, casos haverá em que ele tem o poder de dever de agir com base na Constituição, diretamente. Este era o caso. E vejam, Vossas Excelências, que a Constituição brasileira consagra, no artigo 37, os princípios da moralidade e da impessoalidade. Os princípios, assim como as regras, compõem a Constituição. As regras definem objetivamente condutas. Os princípios trazem valores e fins a serem realizados. Porém, no seu núcleo fundamental, no seu núcleo essencial, os princípios contêm regras. E, portanto, do princípio da moralidade e do princípio da impessoalidade se extrai de maneira inequívoca a regra que veda o nepotismo, veda que o administrador público faça nomeações com base em sentimentos pessoais ou em interesses próprios, quando a ele cabe promover o interesse público e realizar a finalidade pública para a qual lhe foi outorgada uma determinada competência. É claro que, se sobrevier a lei prevalece, mas a ausência da lei não impede a atuação do administrador, como não impediu este Supremo Tribunal Federal de longa data, no seu regimento depois emendado, vedar o nepotismo, e no seu Código de Ética para os Servidores, também aprovado por resolução, vedar o nepotismo. Se fosse uma matéria de reserva absoluta de lei, o Supremo Tribunal Federal não poderia ter feito isto. O terceiro argumento, senhor presidente, é o da ausência de violação a direito fundamental. Há um entendimento, de parte da doutrina, de que só lei formal poderia restringir um direito fundamental.
Este entendimento não pode ser levado às últimas consequências, por duas razões. Em primeiro lugar, os direitos fundamentais previstos na Constituição precisam conviver com outros direitos fundamentais, além de precisarem conviver com valores constitucionais. Portanto, existem limitações imanentes aos direitos fundamentais e eles precisam ser exercidos em ponderação com outros valores constitucionais. Portanto, não se trata de uma restrição indevida a um direito fundamental. Mas eu gostaria de indagar a vossas excelências de qual direito fundamental se estaria tratando aqui? Do direito fundamental de nomear parente ou do direito fundamental de ser nomeado sem concurso público ou de ser contratado sem licitação? Portanto, a questão não se coloca, data máxima vênia, no plano dos direitos fundamentais. Aliás, a questão não se coloca no plano dos direitos subjetivos de qualquer nível, por razões que se cumulam. Em primeiro lugar, se as nomeações violaram o princípio da moralidade e da impessoalidade, elas são inválidas, elas contrariaram a Constituição e, portanto, não gerariam direitos. Em segundo lugar, não existe direito adquirido a regime jurídico como este de servidor público, como esse tribunal já assentou por vezes sucessivas. Mas, em terceiro e último lugar, a questão do direito adquirido a regime jurídico nem se coloca neste caso, porque nós não estamos lidando com servidores efetivos, servidores concursados. Estamos falando de servidores ocupantes de cargo em comissão, função gratificada ou submetidos à contratação temporária. Todos eles, portanto, sujeitos a vínculo precário e que poderia ser perfeitamente desconstituído. A quarta tese, senhor presidente, é a de ausência de violação à separação de poderes e ao princípio federativo. Ambas estas questões foram enfrentadas com precisão no acórdão proferido pelo ministro César Peluso, quando se discutiu a constitucionalidade da emenda constitucional número 45, e, portanto, não há necessidade de maior aprofundamento, apenas para encadeamento do raciocínio. Não há violação do princípio da separação dos poderes, porque o ato do Conselho Nacional de Justiça, não interfere com a função judicante, com a função jurisdicional do tribunal. Esta, sim, é do conteúdo essencial da separação dos poderes. E, em segundo lugar, não interfere com a independência orgânica dos tribunais. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário e, portanto, não há uma ingerência heterônoma no Poder Judiciário. E não há violação ao princípio federativo, como também mostrou o ministro César Peluso ao julgar a ADIM a que me referi, pela razão de que o Poder Judiciário é um Poder Judiciário nacional. Existem órgãos estaduais, existem órgãos federais e existem órgãos nacionais, como este Supremo Tribunal Federal e como o Conselho Nacional de Justiça. A estes órgãos nacionais sujeitam-se tanto os tribunais federais quanto os tribunais estaduais. Portanto, nacional é diferente de federal e não há nenhum grau de violação do princípio federativo, data máxima vênia, igualmente, de quem milita neste argumento. A última tese de impugnação da resolução do Conselho Nacional de Justiça é de que ela seria violadora do princípio da isonomia, porque estaria discriminando contra os parentes. Esta é a única tese de mérito, é o único argumento de mérito, porque quase todos os argumentos contrários à resolução são argumentos formais. Esta é a pretensão que não ousa dizer o seu nome, porque todo mundo diz, eu sou contra o nepotismo, mas, infelizmente, por razões formais, não posso tolerar esta resolução e, portanto, deixaremos tudo como está. Não há violação do princípio da isonomia, porque o princípio da isonomia veda é que se façam desequiparações
quando elas não tenham um fundamento razoável ou não visem a um fim legítimo. Pois aqui há um fundamento razoável, é que parente e não parente são objetivamente diferentes para fins de livre nomeação, como revelam as regras de experiência, como revela a constatação de qualquer pessoa que tenha olhos de ver e olhar para este país. E o fim é legítimo, que é impedir o favorecimento pessoal e o nepotismo. Haveria, a meu ver, violação do princípio da isonomia se o parente não pudesse prestar concurso para cargo efetivo, porque ali ele disputará em igualdade de condições com todos, e seria uma ingerência indevida. Mas impedir, por um critério objetivo, esse tipo de favorecimento pessoal, e, evidentemente, não se está aqui fazendo uma generalização às pessoas competentes, sérias e dedicadas que, embora parentes, trabalham no Poder Judiciário. Não há nenhum componente pessoal, e queria aqui manifestar o respeito a essas pessoas que, efetivamente, trabalham neste ambiente frequentemente povoado por fantasmas. Mas, seja como for, a verdade, senhor presidente, é que não há violação ao princípio da isonomia. Aqui concluo, senhor presidente. A moderna interpretação constitucional consagrou a existência de uma figura chamada casos difíceis, da tradução do inglês hard cases. Casos difíceis seriam aqueles em relação aos quais existem fundamentos razoáveis para defender as duas teses contrapostas. Eu, pessoalmente, não acho que este seja um caso difícil. Acho que só há uma tese constitucionalmente legítima em discussão aqui. Mas vamos admitir, para fins de argumentar, que houvesse duas linhas de fundamentação plausíveis. Quando isto ocorre, sobretudo quando isto ocorre perante um tribunal constitucional da estatura deste aqui, cabe ao juiz, cabe ao intérprete fazer uma escolha dentro do quadro de possibilidades, dentro da moldura jurídica, escolher. Portanto, suponham em tese que houvesse fundamento para sustentar as duas possibilidades. Vossas Excelências terão que fazer uma escolha. De um lado, poderão prestigiar os valores republicanos e os valores civilizatórios da abolição do nepotismo. Ou, do outro lado, poderão prestigiar o formalismo patrimonialista que mantém no Brasil tudo como sempre é. Portanto, essa escolha é a escolha que se coloca perante esse tribunal. E, embora muitas vezes incompreendido, este é um tribunal que geralmente faz as escolhas corretas. A Associação dos Magistrados Brasileiros pede, portanto, a Vossas Excelências que declarem a constitucionalidade da Resolução número 7 de 2005 do Conselho Nacional de Justiça, por ser medida legítima e de direito. Obrigado. Pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, dará a palavra ao doutor Alberto Pave Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, representantes do Ministério Público. A resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça decorreu diretamente de processo de controle administrativo promovido pela ANAMATRA contra a resolução número 388 do TST. Essa resolução conferia a determinados servidores da Justiça do Trabalho uma garantia de não exoneração dos cargos de função comissionada, mesmo após a edição da Lei Federal número 9421 de 96, de iniciativa dessa Corte, que estabeleceu vedações ao nepotismo no âmbito do Poder Judiciário da União Federal. Registro que, antes de impugnar a resolução do TST no CNJ, já havia a ANAMATRA, por meio da AMB, promovido ação direta de inconstitucionalidade nessa Corte, que restou prejudicada exatamente em razão da resolução número 7 do CNJ. Ocorre que o CNJ, diante de matéria tão relevante,
foi além do pedido formulado pela ANAMATRA e editou a resolução número 7, que vem sendo questionada nos diversos tribunais de justiça dos estados. Foi além do pedido, mas não exorbitou da sua competência data vênia. Fez exatamente aquilo que a Constituição Federal lhe otorgou no parágrafo 4º do artigo 103b, vale dizer, de ofício zelou pela observância do artigo 37 da Constituição e fixou o prazo para que os órgãos do Poder Judiciário adotassem as providências necessárias ao cumprimento da lei. Lei, aqui, em sentido lato, não apenas a lei ordinária. Feito isso, surgem os questionamentos das pessoas alcançadas pela resolução perante os diversos tribunais de justiça. Rebato, desde logo, o argumento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de que a inicial da MB não teria demonstrado a existência da controvérsia judicial de forma suficiente ao conhecimento da ação. A controvérsia judicial exigida é, antes de tudo, de caráter qualitativo e não quantitativo, como leciona o eminente ministro Gilmar Mendes. No caso, criou-se um ambiente propício para o descumprimento da resolução do CNJ, o que compromete a sua própria autoridade. Superado o óbice levantado pelo Tribunal de Justiça, passo ao mérito. Antes da emenda 45, verificava-se uma profusão de diplomas legais estabelecendo, em maior ou menor grau, em maior ou menor extensão, a vedação ao nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. E aí tinha-se a dúvida sobre qual o instrumento próprio e adequado para estabelecer a vedação. Essa Corte, porém, teve a oportunidade de reconhecer a constitucionalidade de uma emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que estabeleceu vedações ao nepotismo no âmbito dos 3 poderes daquele Estado. Refiro-me à ADIM 1521, relator eminente ministro Marco Aurélio. Nos debates daquele julgamento, afirmou-se que a vedação ao nepotismo decorria diretamente do artigo 37 da Constituição, tendo sido assinalada naquele julgamento as diversas modalidades de diplomas legais sobre a matéria. Falou-se em regimentos internos, leis federais, leis estaduais e até a emenda constitucional do Estado do Rio Grande do Sul, todos visando a concretização dos princípios da moralidade e da impessoalidade. Pois bem, vem a emenda constitucional 45, cria o Conselho Nacional de Justiça e fixa uma série de competências ao Conselho. A MB impugna a emenda e esse Supremo Tribunal Federal rejeita as alegações de inconstitucionalidade. Afirma que houve um aperfeiçoamento do Poder Judiciário mediante a criação de um órgão que propiciará uma maior eficácia do caráter nacional com prejuízo do autogoverno dos tribunais. Isso está claro no voto do ministro Peluso, quando afirma que a emenda 45 impôs uma redução das autonomias internas atribuídas a cada tribunal, como decorrência da maior valorização do caráter nacional do Poder Judiciário. O CNJ, então, passou a ser uma segunda instância administrativa dos próprios tribunais, ao qual foi outorgada, inclusive, a atribuição para editar atos regulamentares no âmbito de sua competência. Acresce a Igreja Corte que, antes da emenda constitucional, esse Supremo Tribunal Federal considerava inconstitucional a veiculação em lei de normas atinentes à economia e ao funcionamento dos tribunais, pois elas seriam exclusivamente da competência dos regimentos internos. Lembro a decisão desse Supremo Tribunal Federal, na ADIM 1105, relator ministro Paulo Brossard, destacando o seguinte trecho, aspas, aos tribunais compete elaborar seus regimentos internos e neles dispor acerca do seu funcionamento e da ordem dos seus serviços. A Constituição subtraiu ao legislador a competência para dispor sobre a economia dos tribunais e a estes a imputou em caráter exclusivo. Em relação à economia interna dos tribunais, a lei é o seu regimento. O regimento interno dos tribunais é lei material. Na taxonomia das normas jurídicas, o regimento interno dos tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou de outro depende da matéria regulada, pois são normas de igual categoria. Fecha aspas.
Entendeu o Supremo Tribunal Federal que o regimento é lei em sentido material, motivo pelo qual não é hierarquicamente inferior às leis. A questão é de competência. Então, essa competência, que era exclusiva dos tribunais, agora foi atribuída também ao CNJ, para que ele possa dispor de maneira uniforme para todo o Poder Judiciário, evitando, assim, o tratamento desigual de matérias que deveriam ser tratadas de forma unitária pelos tribunais. E, com relação ao artigo 37, por força do artigo 103b, passou o CNJ a ser soberano para disciplinar essa matéria. Concluindo, senhor presidente, as leis estaduais e federais que regulam a questão do nepotismo no âmbito dos diversos tribunais devem ser tidas por revogadas a partir do momento em que o Conselho Nacional de Justiça, exercendo a competência que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional 45, dispôs de maneira uniforme sobre a questão, em observância ao caráter nacional do Poder Judiciário. Com essas considerações, requer a Ana Matra e também o Conselho Federal da Ordem dos Advogados seja deferido o pedido inicial da AMB. Muito obrigado. Pelo amicus curiae, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Zeriac. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente, doutores ministros dessa excelsa corte, doutor procurador-geral da República. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e demais magistrados daquela corte que pediram para funcionar como amicus curiae, eles não vêm à presença de vossas excelências para defender a legalidade ou a ilegalidade de pessoas que foram nomeadas extra quadro para exercer cargos de confiança e cuja nomeação se pretende desfazer através da resolução número 7. Na realidade, a preocupação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é de preservar a sua autonomia política e administrativa, que está prevista na Constituição e que ele receia venha a ser afetada pela resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça. A primeira questão a se examinar é se é cabível essa ação declaratória de constitucionalidade. É sabido e consabido que lei e norma de efeito concreto não é susceptível de controle concentrado de constitucionalidade. O artigo 5º da resolução, quando determina aos presidentes dos tribunais de justiça que exonerem as pessoas que elenca das suas funções no prazo de 90 dias, sem dúvida, é uma norma de efeito concreto. Ela não contém qualquer conteúdo abstrato. E, por ser uma norma de efeito concreto, com toda certeza, não se emprestaria ao controle concentrado de constitucionalidade e não poderia ser objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade. O segundo aspecto é que a lei prevê como condição específica para a ação declaratória de constitucionalidade que haja um dissenso pretoriano efetivo sobre a constitucionalidade dessa norma. Não há dissenso pretoriano ou controvérsia sobre a constitucionalidade da resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, e muito menos severo. E por quê? Porque não há no mundo jurídico ainda qualquer decisão de mérito que tenha decidido pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade da resolução número 7. O que se resolveu até agora, e eu li a inicial da ação, e sempre no mesmo sentido, são decisões que, em sede cautelar, resolveu manter os servidores extra-quadro nas suas funções até o julgamento dos mandados de segurança. Nenhuma decisão disse a resolução é constitucional ou a resolução é inconstitucional. Então, a questão não é de qualidade nem de quantidade, é de absoluta inexistência de decisões de controvérsia acerca da constitucionalidade da resolução.
Então, o que espera o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no primeiro momento, é que seja extinta a ação declaratória de constitucionalidade, sem julgamento de mérito, quer porque a norma que se pretende ver declarada a constitucionalidade é manifestamente de efeito concreto, quer porque não existe controvérsia instaurada acerca da constitucionalidade da norma. O segundo ponto que deve ser verificado é com que diz respeito à possibilidade de deferimento de cautelar e qual essa extensão. Sustenta a inicial que o periculum in mora seria o fato de haver decisões, que já se disse não há, controvertidas acerca da constitucionalidade da norma, e isso criaria uma perplexidade perante a opinião pública, e essa perplexidade causaria um dano irreparável à imagem do Poder Judiciário. Seria esse o periculum in mora que consta da inicial. Uma reflexão há de ser feita. De todos os poderes da República, o que merece, nas pesquisas que se faz, mais credibilidade é o Poder Judiciário. Isso não significa que a população não tenha reclamação contra os três poderes da República. Mas, quando ela reclama do Judiciário, ela não diz o Judiciário não se entende, uma hora decide de uma forma, outra hora decide de outra. Nós já nos acostumamos à democracia e sabemos que é assim mesmo. O que incomoda a população com relação ao Poder Judiciário é o que se chama de morosidade. Isso incomoda a população. Não incomodaria a população decisões divergentes. Isso faz parte do processo democrático. E nós a isso já nos acostumamos. Por que eu disse isso? Não há nenhum periculum in mora a justificar o deferimento de uma cautelar, mormente com efeitos ex tunc, o que só deve ser feito em questões que estejam na iminência de abalar até a estrutura da República, que não é o caso. Mas haveria um dano reverso. Por que eu digo isso? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele contém mais de 14 mil funcionários públicos. Os que exercem cargo de confiança hoje não chegam a 70. Ou seja, quantitativamente é um número irrisório. Mas esses 70 funcionários, muitos, há quase 15 anos, exercem função administrativa, mas de assessoria de magistrados. E se o Tribunal de Justiça tiver, de uma hora para outra, que demitir esses quase 70 funcionários, que não haja a menor dúvida que vai acarretar um problema no serviço, que o tribunal vai se tornar moroso e que isso será um dano para a imagem do Poder Judiciário. Então, repetindo, não há periculum in mora que justifique o deferimento da cautelar mormente com efeitos ex tunc. E existe o perigo, uma iminência de dano reverso, o trancamento de um tribunal que funciona desta mesma forma desde 1988, sem que jamais esses atos fossem inquinados de ilegais. Indo agora para a questão da plausibilidade da invocação da constitucionalidade da resolução. O legislador constituinte poderia ter coibido o chamado nepotismo na Constituição. Não fez, e não é porque não existe um preceito na Constituição que uma outra norma não possa fazê-lo. O legislador reformador da Constituição, num julgamento de uma PEC, teve a possibilidade de criar também essa vedação e não criou. A vontade do legislador foi de não vetar o determinado nepotismo. Não vou dizer que isto seria uma questão legislativa. Vamos admitir como uma questão judiciária. Há uma lei federal, e essa lei federal, se eu não me engano, de iniciativa do próprio Supremo, veda o nepotismo. Essa lei, que é federal, em tese, até poderia ter estendido essa vedação aos estados. E por que não fez? Porque o legislador federal entendeu que é
um direito dos Estados a organizarem o seu poder legislativo. Então, deixou a cargo dos Estados a organização dos poderes judiciários locais. E há, inclusive, constituições estaduais que prevêem esse tipo de situação. Mas, seguindo adiante, há um artigo no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, mais exatamente o seu artigo 95, que impede o controle dos atos administrativos que tenham ocorrido há mais de 5 anos. Ou seja, respeita a lei federal que determina que o administrador não poderá rever os seus atos administrativos ocorridos há mais de 5 anos. O próprio Conselho, que no seu ato interno se impõe a obediência à lei, não se peja de se dirigir aos presidentes dos tribunais e diga: exonerem todos os servidores estaquados que exerçam caso de confiança, independentemente do tempo que esse cargo é exercido. Eu, Conselho, no controle difuso, respeito os 5 anos, mas quando vou controlar concentradamente, determino ao presidente do tribunal que demita. Há um princípio da legalidade na Constituição. Um ato normativo, uma resolução, não pode revogar uma lei. E, no caso específico, esta resolução, ao determinar a exoneração de funcionários nomeados há mais de 5 anos, com toda certeza está revogando lei federal, a Lei 9.421 de 96. Mas a questão vai um pouco mais adiante. Não se discute aqui, repita-se, se deve ou não ser permitida a nomeação de parentes de magistrados para o exercício de cargo em confiança. A questão é como isso deve ser feito. Isso deve-se observar a Constituição ou deve-se procurar uma interpretação inteligente, uma engenharia jurídica ímpar, para que isso possa ser feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Não há dúvida que é uma conquista da República que hoje todos tenham o direito de defesa, inclusive em processo administrativo. A exoneração dessas pessoas que exercem cargo de confiança foi determinada de forma que se não lhe permitam qualquer direito de defesa na via administrativa. Elas não podem falar nada, elas apenas devem ser demitidas. E não é só isso. Com a liminar, que hoje se pede, com efeito ex tunc, para suspender as liminares eventualmente concedidas em mandado de segurança, se diz a essas mesmas pessoas também: você não tem direito de defesa administrativo e também não terá direito de defesa judicial. Você não pode exercer o seu direito de defesa. Por essas razões, espera o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que seja extinta a ação declaratória de constitucionalidade sem julgamento de mérito, ou, caso isso não ocorra, que não se defira a cautelar, e, caso isso ocorra, que não seja deferida com efeitos ex tunc. A palavra do senhor Procurador-Geral, doutor Roberto Monteiro Gurgel, em exercício. Senhor presidente, senhor relator, senhores ministros, senhores advogados. As magníficas sustentações orais do professor Luiz Roberto Barroso, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, requerente, e do ilustre advogado que o sucedeu, representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a ANAMATRA, esmiuçaram exaustivamente os variados aspectos da questão submetida ao Supremo Tribunal Federal. O entendimento da Procuradoria-Geral da República, senhor presidente, no essencial, coincide integralmente com aquele que acabaram de expor os ilustres advogados. Portanto, o Ministério Público não irá agora novamente desenvolver analiticamente a argumentação extremamente semelhante, quando não idêntica. Até porque
como realçou da tribuna a requerente, ao que parece, não estamos diante de um caso difícil, pelo menos nos seus aspectos jurídicos. A relevância do tema, entretanto, impõe à Procuradoria-Geral que deixe explícita esta posição, a posição de absoluta concordância com a afirmação de constitucionalidade da resolução em causa, destacando muito sinteticamente alguns dos pontos essenciais da esplêndida peça inicial. Em primeiro lugar, como anota a requerente, a afirmação de que apenas a lei formal poderia proibir práticas de nepotismo com fundamento nos princípios do artigo 37 já não é compatível com o texto constitucional. Ele expressamente atribuiu tal competência ao CNJ. E mais adiante, essa espécie de argumento encontra-se inteiramente ultrapassada pela moderna dogmática constitucional, que confere eficácia aos princípios da Constituição, sobretudo ao seu sentido nuclear, e vincula todo o poder público, não apenas à legalidade, mas à juridicidade constitucional de forma mais ampla. Nas palavras do eminente juiz federal Flávio Dino, em artigo sobre a competência do Conselho Nacional de Justiça, comandos constitucionais de eficácia plena podem ser regulamentados pelo CNJ, como sempre foram pelos tribunais, independentemente de prévia adição de lei, dispensável exatamente em face da autoaplicabilidade do preceito da Constituição. Assim, a competência regulamentar não deve ser vista como acessória de leis em sentido estrito, e sim em sentido amplo, alcançando regras emanadas diretamente da Constituição. Por outro lado, senhor relator, não há, com a Procuradoria-Geral da República, negar adesão à tese de que a vedação ao nepotismo é regra constitucional, que decorre do núcleo dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativas. Disso resultando, a rigidez da conclusão da requerente, no sentido de que a prática de nepotismo, sob a forma das condutas descritas na resolução número 7, não se tornaram ilícitas por conta da resolução. A resolução limitou-se a explicitar, prossegue a requerente, de modo declarativo, o que já resulta da normatividade da Constituição. A ilicitude de tais práticas decorre diretamente do núcleo dos princípios da moralidade e da impessoalidade. Os aspectos relacionados à propalada violação à separação dos poderes e ao princípio federativo encontram-se hoje superados, como foi destacado da tribuna, apreciados que foram na ação direta de inconstitucionalidade 3367. De qualquer modo, convém lembrar no ponto, por sua eloquência, o seguinte trecho da inicial, um trecho que efetivamente impressiona. É difícil imaginar como a proibição de nomear parentes de magistrados para cargos em comissão, ou de contratá-los temporariamente, ou ainda de contratar sem licitação empresas das quais os parentes de magistrados sejam sócios, poderia afetar a autonomia dos tribunais. Os tribunais estão livres para, afora os parentes em questão, e observados os parâmetros constitucionais e legais, nomearem e contratarem quem entenderem por bem. Por certo, continuarão a existir no mercado de trabalho inúmeras pessoas e empresas capacitadas a prestarem serviços aos tribunais. Na verdade, senhores ministros, e aqui uma breve digressão, as objeções que se põem à resolução número 7, sem embargo da consistência jurídica que apresentem, parecem traduzir, pelo menos em regra, a continuidade do processo de resistência à instituição do controle externo do Judiciário e também do Ministério Público. Em certa medida, talvez decorram de mazelas do corporativismo, referido pelo eminente ministro
César Peluso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3367, com muita precisão, como essa moléstia institucional que obscurece os procedimentos investigativos, debilita as medidas sancionatórias e desprestigia o poder. Aliás, deve o Ministério Público tributo aos magistrados brasileiros, pela postura absolutamente não corporativista das suas entidades de classe, de que é exemplo soberbo a presente ação direta ajuizada pela AMB. Com tais considerações, eminente relator, opina a Procuradoria-Geral da República, pelo acolhimento do que requer a Associação dos Magistrados Brasileiros, lembrando mais uma vez, à guisa de encerramento, lúcidas considerações do juiz federal Flávio Dino. Novos artefatos institucionais são imprescindíveis para que marcas da história brasileira, como patrimonialismo, autoritarismo, insulamento administrativo, controles externos ineficientes, sejam superados cada vez mais. O Conselho Nacional de Justiça, neste contexto, é uma experiência de gigantesca relevância. O seu eventual fracasso ampliará a desconfiança e a desesperança que ameaçam todo o Estado democrático de direito, aí, evidentemente, incluído o sistema de justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Retorna a palavra ao relator. Senhor presidente, eu começo meu voto fazendo apenas um registro, não vou ler o texto, de que já escrevi, já fiz algumas conferências sobre a constitucionalidade da própria DC, mas reconheço que é uma matéria superada em face do julgamento da questão de ordem na DC número 1, e aqui afasto, portanto, aliás, aqui eu, com essa ressalva, manifesto minha adesão ao pensar majoritário da Casa, democraticamente aderindo, assim, ao que foi decidido naquela sentada. Senhor presidente, reconheço a legitimidade ativa da Associação dos Magistrados do Brasil, o que faço com base no inciso 9º do artigo 103 da Constituição Federal. Como também entendo preenchido o requisito da pertinência temática, à face do estreito vínculo entre as finalidades institucionais da agremiação autora deste processo e o conteúdo do ato normativo por ela defendido. Na mesma linha de apreciação, tenho satisfeito o pressuposto de que trata o inciso 3º do artigo 14 da Lei 9868, que é de 99, dado que a petição inicial me convence quanto à indicação que faz da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Controvérsia judicial, essa, relevante assim objetivamente, como também no plano empírico, à face de tantas liminares que já foram proferidas contra a aplicabilidade da resolução em causa, tornando-se até um fato público e notório que me dispensa de maiores considerações. Pontuo, todavia, que a presente ação não merece conhecimento quanto ao artigo 3º da Resolução número 7, de 2005, do Conselho Nacional de Justiça. É que, em dezembro de 2005, esse órgão público, o Conselho Nacional de Justiça, editou a Resolução número 9, de sorte a alterar o artigo 3º da Resolução número 7. Dispositivo esse que passou a ostentar a seguinte estrutura de linguagem. É vedada manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviço com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral por afinidade até o 3º grau, inclusive de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo tribunal contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação. Fecho aspas. Esse o quadro impõe-se-me reconhecer que o dispositivo em tela restou abrogado, revogação por incompatibilidade, pelo artigo 1º da novel resolução. E
tenho como pacífico o entendimento desta Casa no sentido da insubsistência do interesse de agir sempre que a norma inquinada de inconstitucionalidade deixa de fazer parte do ordenamento jurídico. E cito aqui precedentes da Casa, sobretudo a ADRIM 2001, do Distrito Federal, da relatoria do ministro Moreira Alves. Nesse contexto, convenço-me de que, nesse ponto, a presente ação não merece conhecimento. No outro giro, tenho que a resolução em foco intenta retirar diretamente da Constituição o seu fundamento de validade, arrogando-se, portanto, a força de diploma normativo primário, questão que se confunde com o próprio mérito da causa, e como tal é que paulatinamente me disponho a enfrentá-la. Seja como for, cuida-se de ato normativo que se reveste dos atributos da generalidade, impessoalidade e abstratividade, sujeitando-se ao controle objetivo de constitucionalidade. Com efeito, o caráter genérico da resolução se patenteia nos dispositivos dela constantes, que veiculam normas proibitivas de ações administrativas, ações de logo padronizadas, como verbigrácia, a que dispõe sobre nomeação, aspas, para o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada, incisos 1º, 2º e 3º do artigo 2º. B, aspas, contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, inciso 4º do mesmo artigo 2º. Letra C, aspas, contratação em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, etc., que é o inciso número 5º do artigo 2º, ainda uma vez. A impessoalidade, a seu turno, é predicado que se desata da ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja. Vale dizer, os tribunais, juízos, magistrados e servidores que se integram na estrutura administrativa do Poder Judiciário não foram normativamente referidos pelos seus particularizados nomes, porém, isto sim, apenas em tese ou de forma teórica. Os tribunais e juízos, na sua condição jurídica de unidades divisíveis de competências estatais. Os juízes e servidores, na condição de titulares de cargos, que Celso Antônio Bandeira de Melo designaria por unidades indivisíveis de competências igualmente estatais. Sendo que a mesma interpretação é de se dar aos textos normativos reportantes a eventuais cônjuges, companheiros e parentes de membros e servidores comuns do Judiciário, por se tratar de figuras igualmente referidas com inteira desconsideração dos respectivos nomes. Quanto ao requisito da abstratividade, fácil é perceber que a resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça veio ao mundo das positividades jurídicas para enlaçar de modo permanente o descritor e o prescritor dos seus dispositivos. É como dizer, cuida-se de modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que prende suas hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos. Modelo de conteúdo renovadamente normativo, então, a desafiar o manejo de ações instauradoras de processo do tipo objetivo, como é o caso da ação declaratória de constitucionalidade. Senhor presidente, já no plano da autoqualificação do ato do CNJ como entidade jurídica primária, permito-me apenas lembrar, ainda nesta passagem, que o Estado legislador é detentor de duas caracterizadas vontades normativas. Uma é primária, outra é derivada. A vontade primária é assim designada por se seguir imediatamente a vontade da própria Constituição, sem outra base de validade que não seja a Constituição mesma. Por isso que é imediatamente inovadora do ordenamento jurídico, sabido que a Constituição não é diploma normativo destinado a tal inovação, mas a própria fundação desse ordenamento. Já a segunda tipologia de vontade estatal normativa, vontade tão somente secundária, ela é assim chamada pelo fato de buscar o seu fundamento de validade em norma intercalar, ou seja, vontade que adota como esteio de validade um diploma jurídico já editado, este sim, com base na Constituição. Logo,
vontade que não tem aquela força de inovar o ordenamento com imediatidade. Eu também lembro que a vontade de que promana a Constituição originária, senhor presidente, não é uma vontade nem primária nem derivada. É uma vontade, vou me permitir dizer, virginalmente fundante ou inaugural de ordenamento jurídico de um povo soberano. Por isso é que ela se situa no plano cognoscitivo, no mundo do ser ou das ocorrências puramente fáticas, como gostava de escrever o pranteado Celso Bastos. Pois bem, é de elementar conhecimento que o magno texto de 1988 fez da lei a expressão emblemática do ato normativo primário. Lei em sentido formal, na acepção de que é ditada por órgão ou órgãos do poder legislativo, entendido este como a instância republicana que mais autenticamente encarna a representação popular e favorece a realização do Estado democrático de direito. Por conseguinte, lei ditada por uma lógica perpassante de todo o sistema de comandos de uma Constituição que faz do republicanismo a sua primeira referência à estruturação do Brasil como, justamente, um Estado democrático de direito. Artigo 1º, cabeça. Ainda mais, lei como termo sinônimo de direito-lei, a compreender, então, todos os atos que se integram no processo legislativo. Artigo 59 da Constituição. Lei, enfim, como fonte primaz da imposição de deveres de conteúdo positivo ou de conteúdo negativo, segundo a garantia fundamental de que, se não em virtude dela, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Garantia que está no inciso 2º, artigo 5º da Constituição Federal, a se traduzir no curioso direito de não ter dever. Permito-me trocadilhar. Trocadilhar? À falta de lei, todos têm o direito de não ter dever. Na verdade, há toda uma justificativa ético-política para esse prestígio constitucional do poder legislativo. É que ele é o único a ter os seus membros totalmente eleitos pelo voto popular. O Executivo, como se sabe, tem uma parte de si, a constituída pelos ministros de Estado, que não passa pela pia batismal do voto. Além do mais, enquanto o chefe do Poder Executivo encarna a ideologia apenas do partido ou da coligação partidária que o elegeu ou o apoia, o Parlamento consubstancia todas as ideologias possíveis. Ele é a mais completa expressão do pluralismo político, esse valor inaugural da própria República Federativa do Brasil, fundante, tal como posto pelo inciso 5º do artigo 1º da Lei Maior. Por último, é de se considerar que todo mundo já sabe onde, quando e onde, quando e como o Poder Legislativo decide, o que não acontece com as decisões do Poder Executivo. Acontece que as normas ditadas por essa lógica da mais abrangente irradialidade sistêmica admitem contemporização. Vou repetir. Acontece que as normas ditadas por essa lógica da mais abrangente irradialidade sistêmica admitem contemporização, comportam atenuação, exatamente para ceder espaço a valores e interesses outros que, embora de menor compleição material, são relevantes o bastante para merecer um tratamento heterodoxo, um tratamento peculiar, despadronizado, por se traduzir numa nota de relativização àquela mais abrangente racionalidade sistêmica. Fenômeno, em boa medida, percebido pelo olho clínico de Carlos Maximiliano, o nosso exegeta mor, conforme se vê da seguinte passagem do clássico Hermenêutica e Aplicabilidade do Direito, página 227, editora forense, etc. Disse Carlos Maximiliano: as disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações particulares, contra outras normas jurídicas ou contra o direito comum. Por isso, não se estendem além dos casos e tempos que designam expressamente, fecho aspas. Esta razão pela qual a nossa Constituição, depois de fazer da lei o protótipo do ato normativo primário
e fazer do Congresso Nacional o inequívoco editor dos diplomas da espécie, habilitou, não obstante, o Senado Federal a produzir sozinho atos normativos de igual hierarquia impositiva, excluindo do processo, no ponto, a própria Câmara dos Deputados Federais, mesmo sendo ela a Casa Legislativa que se compõe textualmente, aspas, de representantes do povo. Artigo 45, cabeça. É a matéria que se contém nos incisos 7º, 8º e 9º do artigo 52, mais a prefigurada nas alíneas A e B do inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 155, que aqui, senhor presidente, eu reproduzo, mas que vou dispensar a vossas excelências da leitura, porque todos sabem muito bem o conteúdo de todos esses dispositivos que se incluem na competência normativa primária do Senado Federal. Pulo algumas páginas para dizer... Não se constranja. Como diria o ministro Marco Aurélio. Também com força de lei, entre aspas, embora lei não sendo, é que foram qualificadas as medidas provisórias, artigo 62, a despeito de sua produção por autoridade inteiramente situada do lado de fora do Poder Legislativo. Atos especialmente destinados à produção de imediatos efeitos, como se sabe, embora passíveis de perda de eficácia desde a edição, diz a Constituição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, fecho aspas. Nessa mesma toada, é de se explicar a competência privativa que a Magna Carta conferiu aos tribunais judiciários para, aspas, elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, fecho aspas, a linha A do inciso 1º do artigo 96, fazendo de tais regimentos, é a minha leitura, um ato normativo ambivalentemente primário e secundário. Primário, no que tange à competência e ao funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos de cada qual deles, tribunais. Secundário, pertinentemente ao dever de, aspas, observância das normas de processo e das garantias processuais das partes. Senhor presidente, acresce que essa mesma competência para editar regimento interno foi estendida, aspas, no que couber, ao Tribunal de Contas da União e seus êmulos nas demais órbitas federativas, a teor das partes capitulares dos artigos 73 e 75 dela própria Constituição Federal. Também transcrevo, mas vou dispensar a vossas excelências da leitura literal. Ainda na matéria, retorna ao âmbito do Poder Executivo da União para lembrar a regra que se extrai da linha A do inciso 6º do artigo constitucional de número 84, traduzida precisamente na autorização para o Presidente da República, entre aspas, dispor mediante decreto sobre, aspas, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, fecho aspas. Norma que este Supremo tem como constitutiva de regulamento autônomo, tirante as sobreditas vedações, e, assim, diploma francamente equiparável a ato normativo primário. Agora vem a pergunta que tenho como a de maior valia para o julgamento desta ADC. O Conselho Nacional de Justiça foi aquinhoado com essa modalidade primária de competência? Mais exatamente, foi o Conselho Nacional de Justiça contemplado com o poder de expedir normas primárias sobre as matérias que servem de recheio fático ao inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição? Bem, para responder a essa decisiva pergunta, começo por transcrever o mencionado inciso e mais o inteiro teor do parágrafo de que ele faz parte, que é o parágrafo 4º. Ei-los.
Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Número 2, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Fecho aspas. Da leitura de ambos os textos, creio que o parágrafo 4º, em si mesmo considerado, deixa muito claro a extrema relevância do papel do CNJ como órgão central de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Daí porque a esse Conselho cabe aferir o cumprimento dos deveres dos juízes e ainda exercer, de parelha com os poderes que lhe foram conferidos pelo Estatuto da Magistratura, aqueles de pronto arrolados pelos incisos de 1 a 8º desse mesmo parágrafo 4º, 1º a 8º. No âmbito dessas competências de logo avançadas pela Constituição, é que se inscrevem, conforme visto, os poderes do inciso 2º, dispositivo que se compõe de mais de um núcleo normativo, 4 deles expressos e 1 inexpresso, que me parecem os seguintes. Primeiro, núcleos expressos do inciso 2º do parágrafo 4º desse emblemático artigo 103b da Constituição, após a emenda 45. Núcleos expressos. A. Zelar pela observância do artigo 37. Comando esse, ao contrário do que se lê no inciso de número 1, que não se atrela ao segundo por nenhum gerúndio. B. Apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. C. Podendo desconstituí-los, agora sim existe um gerúndio, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. D. Sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Isto quando se cuidar, naturalmente, da aplicação de lei em tema de fiscalização financeira, contábil, orçamentária, operacional, patrimonial, mas aquelas especificadoras dos princípios da economicidade, eficácia, eficiência das respectivas gestões, pelo fato evidente de que nesses espaços jurídicos é que também se dá a atuação institucional dos tribunais de contas. Tudo conforme os artigos 70 e 74 da Constituição Federal, que eu também transcrevo, mas que não vou ler. Número 2, o núcleo inexpresso do inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição é a outorga de competência para o Conselho dispor, primariamente, sobre cada qual dos 4 núcleos expressos, na lógica pressuposição de que a competência para zelar pela observância do artigo 37 da Constituição e ainda baixar os atos de sanação de condutas eventualmente contrárias à legalidade, é poder que traz consigo a dimensão da normatividade em abstrato, que já é uma forma de prevenir a irrupção de conflitos. O poder de precaver-se ou acautelar-se para minimizar a possibilidade das transgressões em concreto. Dá-se que 2 outras coordenadas interpretativas parecem reforçar esta compreensão das coisas. A primeira é esta. A Constituição, por efeito da emenda 45 de 2004, tratou de fixar o regime jurídico de 3 conselhos judiciários. A. O Conselho de Justiça Federal, inciso 2º do parágrafo único do artigo 105. B. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 111-A. C. O Conselho Nacional de Justiça, artigo 103-B. Peço a especial atenção dos eminentes ministros para esta parte do meu voto.
Ao cuidar dos 2 primeiros conselhos, ela, Constituição, falou expressamente que as respectivas competências, todas elas, enfatize-se, seriam exercidas, entre aspas, na forma da lei. Esse inequívoco fraseado, na forma da lei, a anteceder, portanto, o rol das competências de cada qual das 2 instâncias. Ora, assim não aconteceu com o tratamento normativo dispensado ao Conselho Nacional de Justiça. Aqui, a Magna Carta inventariou as competências que houve por bem deferir ao CNJ, quedando silente quanto a um tipo de atuação necessariamente precedida de lei. O segundo reforço argumentativo está na interpretação panorâmica, ou sistemática, ou imbricada, ou casada, enfim, que se possa fazer dos dispositivos que se integram na compostura vernacular de todo o artigo 103b da Constituição. É que tais dispositivos constitucionais são tão ciosos da importância do CNJ em ambos os planos da composição e do funcionamento, tão logicamente concatenados para fazer do Conselho um órgão de planejamento estratégico do Poder Judiciário, assim no campo orçamentário como no da celeridade, transparência, segurança, democratização e aparelhamento tecnológico da função jurisdicional do Estado. Tão explicitamente assumidos como estrutura normativa de contínua densificação dos estelares princípios do artigo 37 da Lei Republicana, tão claramente regrados como genuína instância do Poder Judiciário. Regrado, eu estou falando do Conselho. E não como instância estranha a esse poder elementar do Estado, enfim, que negar a ele, o Conselho, o poder de aplicar imediatamente essa Constituição cidadã, me permita a coloquialidade, tanto em concreto como em abstrato, seria concluir, senhor presidente, senhores ministros, seria concluir que a emenda 45 homiziou o novo órgão numa fortaleza de paredes intransponíveis, porém fechada, afinal, com a mais larga porta de papelão. Metáfora de que muito se valia o gênio ético libertário de Geraldo Ataliba para ensinar como não se deve interpretar o direito, notadamente o de estirpe constitucional. Assim é que se pode remeter os conteúdos da Resolução número 7 para outros dispositivos constitucionais com ele rimados, como, por ilustração, o inciso de número 3º do mesmo artigo 103b. Também vou me permitir a dispensa da leitura. O mesmo é de se dizer, acredito, quanto à sintonia de tais conteúdos com os princípios regentes de toda a atividade administrativa do Estado, de modo especial os princípios da impessoalidade, da eficiência e da igualdade. Este último, somente omitido pelo artigo 37 da Constituição, porque já fora proclamado na cabeça do artigo 5º e no inciso 3º do artigo 19 dela própria Constituição. Em palavras diferentes, é possível concluir que o spiritus rectus da resolução do CNJ é debulhar os próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais de centrada regência de toda a administração do Estado. Princípios como, primeiro, o da impessoalidade, consistente, aqui eu vou emitir um ponto de vista conceitual, coincidente com os do professor tão merecidamente afamado José Afonso da Silva e do ministro, também tão justamente festejado nos seus conhecimentos científicos, do ministro Marco Aurélio. O da impessoalidade, consistente no descarte do personalismo, na proibição do marketing pessoal ou da autopromoção, com os cargos, as funções, os empregos, os feitos, as obras, os serviços e campanhas de natureza pública, na absoluta separação entre o público e o privado,
ou entre a administração e o administrador, segundo a republicana metáfora de que não se pode fazer cortesia com o chapéu alheio. Conceitos que se contrapõem à multissecular cultura do patrimonialismo e que se vulnerabilizam, não há negar, com a prática do chamado nepotismo. Traduzido o nepotismo, no mais renitente veso da nomeação ou da designação de parentes não concursados para trabalhar comissionadamente ou em função de confiança, debaixo da aba familiar dos seus próprios nomeantes. Também me permite, senhor presidente, incursionar pelos domínios do prosaico, do proverbial. Seja ostensivamente, seja pela fórmula enrustida do cruzamento, entre aspas, situação em que uma autoridade recruta o parente de um colega para ocupar cargo ou função de confiança em troca do mesmo favor. Número 2, senhor presidente, o princípio da eficiência. Vou explicar porque eu trago à colação o princípio da eficiência. É que esse princípio postula a regimentação de mão de obra qualificada para as atividades públicas, sobretudo em termos de capacitação técnica, vocação para as atividades estatais, disposição para fazer do trabalho um fiel compromisso com a assiduidade e uma constante oportunidade de manifestação de espírito gregário, real compreensão de que servidor público é, em verdade, servidor do público. Também estes conceitos passam a experimentar a bem mais difícil possibilidade de transporte para o mundo das realidades empíricas, num ambiente de projeção do doméstico na intimidade das repartições estatais. A começar pela óbvia razão de que já não se tem a necessária isenção, em regra, quando se vai avaliar a capacitação profissional de um parente ou familiar, quando se vai cobrar assiduidade e pontualidade no comparecimento ao trabalho. Mais ainda, quando se é preciso punir exemplarmente o servidor faltoso. Como castigar na devida medida um pai, a própria mãe, um filho, um esposo ou esposa, um companheiro ou companheira, um sobrinho ou sobrinha, enfim, com quem eventualmente se trabalha em posição hierárquica superior? E como impedir que os colegas não parentes ou não familiares se sintam em posição de menos obsequioso tratamento funcional? Em suma, como desconhecer que a sobrevinda de uma enfermidade mais séria, um trauma psicofísico, um transe existencial de membros de uma mesma família, tende a repercutir negativamente na rotina de um trabalho que é comum a todos? O que já significa, outra vez incido na coloquialidade, a paroquial fusão do ambiente caseiro com o espaço público. Para não dizer a confusão mesma entre tomar posse nos cargos e tomar posse dos cargos. Na contramão, agora, senhor presidente, falou o poeta. Percebe-se, agudamente. Para não dizer, tudo isso, senhor presidente, na contramão do insuperável conceito de que administrar não é atividade de quem é senhor de coisa própria, mas atividade de quem é gestor de coisa alheia. Essa lapidar definição é de Rui Cirne Lima, conterrâneo de Vossa Excelência e do ministro Eros Grau. Professor. Número 3, o princípio da igualdade, por último, pois o mais facilitado acesso de parentes e familiares aos cargos em comissão e funções de confiança traz consigo os exteriores sinais de uma prevalência do critério doméstico sobre os parâmetros da capacitação profissional, mesmo que não seja assim sempre, é preciso ressaltar. Isto sem mencionar o fato de que essa cultura da prevalente arregimentação de mão de obra familiar e parental costuma carrear para os núcleos familiares assim favorecidos, vou ter que dizer isso, senhor presidente, uma superafetação de renda, de poder político e de prestígio social.
É certo que todas essas práticas também podem resvalar com maior facilidade para a zona proibida da imoralidade administrativa. A moralidade administrativa, como se sabe, é outro dos explícitos princípios do artigo 37. Mas entendo que esse descambar para o ilícito moral já é uma consequência da deliberada inobservância dos 3 outros princípios citados. Por isso que deixo de atribuir a ele, em tema de nepotismo, a mesma importância que enxergo nos encarecidos princípios da impessoalidade, da eficiência e da igualdade. À face destas premissas constitucionais, cabe perguntar: a resolução que se faz de objeto desta DC densifica apropriadamente os 4 citados princípios do artigo 37 da Constituição? Respondo que sim. Ou dizendo de modo inverso, não enxerga antinomia de conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam pelos 2 modelos normativos, o constitucional e o infraconstitucional. Logo, entendo que o CNJ fez adequado uso da competência que lhe outorga a Constituição Federal após a emenda 45 de 2004. Outra pergunta. Os condicionamentos impostos pela resolução em foco seriam atentatórios da liberdade de nomeação e exoneração dos cargos em comissão e funções de confiança, incisos de número 2 e 5º do artigo 37? A resposta agora é negativa, pela clara razão de que a interpretação dos mencionados incisos tem que ficar adstrita à exegese dos comandos que se veiculam pelo caput do mesmo artigo 37. E já vimos que é nesse dispositivo capitular que figuram os princípios reitores de toda a administração pública, adequadamente pinçados e debulhados pelo ato normativo sub judice, dando o juízo de que as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência e da igualdade, sobretudo. Quero dizer, o que já era constitucionalmente proibido permanece com essa tipificação. Porém, agora, mais, como diria o ministro Gilmar Mendes, expletivamente positivado. Não se tratando, então, de discriminar o Poder Judiciário perante os outros 2 poderes orgânicos do Estado, sob a equivocada proposição, minha leitura, de que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estariam inteiramente libertos de peias jurídicas para prover seus cargos em comissão e funções de confiança, naquelas situações em que os respectivos ocupantes não hajam ingressado na atividade estatal por meio do concurso. Um terceiro questionamento. O modelo normativo em exame é suscetível de ofender a pureza do princípio da separação dos poderes e até mesmo do princípio federativo? Outra resposta negativa se me impõe. Primeiro, pela consideração de que o CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário, já foi dito, e não está a submeter esse poder à autoridade dos 2 outros. Segundo, porque ele, Poder Judiciário, tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Vou repetir aqui um voto já proferido por ocasião da discussão da constitucionalidade de criação do Conselho Nacional de Justiça. Eu explico, senhor presidente. Ao dispor sobre o Poder Legislativo, qual foi o discurso da Constituição? O de que esse poder orgânico se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que são órgãos exclusivamente da União, de nenhuma outra pessoa federada. Artigo 44. Diga-se o mesmo quanto à estrutura do Poder Executivo, artigo 76. Englobante apenas do Presidente da República e dos ministros de Estado. É dizer, englobante de órgãos, ainda uma vez, exclusivo da nossa pessoa federada central, que é a União. Ora,
não foi esse o tratamento dispensado pela Constituição ao Poder Judiciário. Aqui, a Lei Maior senta a praça do seu propósito de incluir órgãos judiciários estaduais no todo judiciário do país, como se verifica dos seguintes dizeres. E aí eu cito o artigo 92 com todos os seus incisos. É certo que o artigo 125 da nossa Constituição defere aos Estados a competência de organizar a sua própria justiça. Não se nega. Mas não é menos certo que esse mesmo artigo 125, caput, junge essa organização aos princípios estabelecidos, entre aspas, por ela, Carta Maior da República Federativa do Brasil. E o fato é que, entre esses princípios constitucionais, figuram todos aqueles já exaustivamente citados nesta minha análise jurídica. Nesse rumo de ideias, ao fim e ao cabo, senhor presidente, agora para repetir um jargão muito utilizado por Vossa Excelência, ao fim e ao cabo, não me parece que, ao editar a Resolução 07/2005, o Conselho Nacional de Justiça haja invadido seara reservada com exclusividade, nem ao Poder Legislativo Federal, nem ao Poder Legislativo dos Estados. Limitou-se a exercer, reitero, as competências que lhe foram constitucionalmente reservadas, como bem anotou, aliás, o ministro César Peluso, no voto que proferiu na ADIM 3367 do Distrito Federal. Foi essa ação de inconstitucionalidade a que me referi, que terminou por questionar a validade de toda a emenda constitucional 45. Disse o ministro Peluso, aspas, de modo que, sem profanar os limites constitucionais da independência do Judiciário, agiu dentro de sua competência reformadora o Poder Constituinte derivado, ao outorgar ao Conselho Nacional de Justiça o proeminente papel de fiscal das atividades administrativa e financeira daquele poder. A bem da verdade, prossegue o ministro Peluso, mais que encargo de controle, o Conselho recebeu aí uma alta função política ao aprimoramento do autogoverno do Judiciário, cujas estruturas burocráticas dispersas inviabilizam o esboço de uma estratégia político-institucional de âmbito nacional. São antigos os anseios da sociedade pela instituição de um órgão superior, capaz de formular diagnósticos, tecer críticas construtivas e elaborar programas que, nos limites de suas responsabilidades constitucionais, deem respostas dinâmicas e eficazes aos múltiplos problemas comuns em que se desdobra a crise do poder. Como bem acentuou José Eduardo Faria, como o Judiciário tem diferentes braços especializados, organizados em diferentes instâncias, é natural que cada um deles e cada uma delas sinta-se tentado a definir seu próprio programa de ação, o que, obviamente, torna de fundamental importância a criação de um órgão representativo de todos esses braços e instâncias capazes de atuar numa dimensão de política domínio, responsabilizando-os pela uniformização dos diferentes programas, parcialmente contraditórios e parcialmente compatíveis, sob a forma de uma estratégia global da instituição. E prossegue o ministro Peluso. Fecho aspas quanto à cita do jurista José Eduardo Faria. A esse paradigma pode também reconduzir-se a instituição do Conselho, que, sobre a rubrica das atribuições inerentes ao poder de controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário, assume o dever jurídico de diagnosticar problemas, planejar políticas e formular projetos, com vistas ao aprimoramento da organização judiciária e da prestação jurisdicional em todos os níveis, como exigência da própria feição difusa da estrutura do poder nas teias do Pacto Federativo. E arremata o ministro César Peluso nos seguintes termos. Como já acentuamos, somente um órgão de dimensão nacional e de competências centralizadas pode, sob tais aspectos, responder aos desafios da modernidade e às deficiências de visões e práticas fragmentárias na administração do poder. Fecho aspas. Uma explicação adicional, todavia, me parece cabível. Eu estou concluindo, senhor presidente. E ela se traduz no seguinte. O que nos cabe, nesta sede de controle abstrato de normas, é tão somente aferir a constitucionalidade da resolução número 705.
não esmiuçar cada qual das suas teóricas possibilidades de incidência, menos ainda os particularizados efeitos de sua aplicação em concreto. Empreitada essa, a cargo do próprio CNJ e, em última análise, texto pretório excelso. Não é tudo, porque ainda nesse preliminar exame jurídico já se percebe a necessidade de realizar 2 pontuais ajustes no ato normativo em causa. Eu proponho os seguintes ajustes, viu, senhor presidente, precedidos desta explicação. A resolução número 7, ato normativo que tenho como de natureza primária, podia mesmo fazer do 3º grau de parentes um critério de inibição ao nepotismo. Impedida estava, no entanto, de criar um novo grau de parentesco, devido aqui essa matéria de caráter civil, reservada pela Constituição à competência do Poder Legislativo Federal. E o fato é que ela, a resolução, distendeu as fronteiras do parentesco para incluir os parentes de 3º grau na linha colateral. Não foi isso que disse o Código Civil. Ultrapassando, assim, o instituto também prosaicamente, do cunhadio. Daí a necessidade de emprestar-se interpretação conforme... Ministro Brito, embora nós conhecemos essa história do cunhado não é parente, eu lembro a Vossa Excelência que a matéria não se trata de direito civil, não está se tratando de parentesco civil, está se tratando disso assim para efeitos de contratações administrativas. Ou seja, Vossa Excelência entende que é um critério apenas que está se erigindo. É um critério. Eu fui um pouco mais rigoroso na análise, talvez seja voto vencido nesse ponto. Cunhado é segundo grau. Segundo grau, mas é afinidade. Mas ultrapassou essas fronteiras. Fica uma porta muito ampla. Senhor presidente. Cuidado com a porta. Mas eu posso recuar a depender do curso dos debates. Perfeito. Mas o que eu estaria propondo era para se emprestar uma interpretação conforme, para restringir o parentesco por afinidade na linha colateral aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Mas, superada essa parte, vou ao número 2, a segunda observação. A Constituição Federal vinculou os cargos em comissão e as funções de confiança às, aspas, atribuições de direção, chefia e assessoramento, inciso 5º do artigo 37. Senhor presidente, essa observação me parece de maior solidez do que a outra. Entretanto, provavelmente por erro material, a resolução número 7 deixou de mencionar o vocábulo chefia. Só se referiu à direção e assessoramento, deixando de mencionar o vocábulo chefia. Entretanto, provavelmente por erro material, a resolução deixou de mencionar o vocábulo chefia, do que decorre a necessidade de se emprestar à matéria e interpretação conforme para incluir esse termo nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 2º do ato normativo em foco. Eu lembro a Vossa Excelência, talvez até desnecessariamente, aquele brocardo antiquíssimo, nunca desmentido, no acerto do seu conteúdo, o brocardo de que, onde comparece a mesma razão de decidir, né, a mesma razão fundamental, a mesma deve ser a regra jurídica. Então, me parece que não há motivo para excluir a palavra chefia, né, da relação dos cargos em comissão e das funções de confiança. É porque a própria Constituição usa os 3. A Constituição diz que só se provê cargo em comissão ou função de confiança para essas funções de direção, de chefia e de assessoramento. Foi essa linguagem. Veja, a resolução, ela mutatis mutandis, ela tomou o artigo 22 da Lei 94/53 de 2000, que tem essa regra, e fala exatamente em cargo de comissão e para as funções comissionadas, nessa linha. Sei. Que é a nova terminologia atualizada. Certo. Em relação ao problema, porque só situa-se, inclusive, nesse caso, ainda na legislação federal que trata dos cargos no Poder Judiciário Federal, há limitações de liberdade para a nomeação dos cargos de comissão. Há necessidade de alguns sejam da carreira, outros não sejam da carreira, mas sejam de titular de cargo efetivo em outro setor da administração, estabelecendo 20%, se não me engano, de livre nomeação. Eu reitero, senhor presidente, eu
proponho esse ajuste em homenagem à letra da própria Constituição Federal. Nessa ampla moldura, voto pela concessão da medida liminar postulada, para os seguintes fins. A. Determinar a juízes e tribunais que suspendam, até o exame de mérito desta ação, o julgamento dos processos... A excelência determina ou suspende? Nessa ampla moldura, voto... Eficácia direta, né? Voto pela concessão da medida liminar postulada para determinar... Não, suspender. Não depende de ato que seja praticado pelos tribunais. Não, suspender é depois. É a terceira. Eu vou ler as três para a gente... Mas só está determinando o quê? Olha, vamos ver. São três propostas. A primeira, determinar a juízes e tribunais que suspendam, até o julgamento do mérito, o julgamento dos processos que tenham por objeto questionar a constitucionalidade da resolução número tal. Vossa Excelência não determina que suspenda, ela suspende a tramitação dos processos. É o meu voto, né? Não. O meu voto é esse. Determinar juízes que suspendam. Não. Mas, se for de maior eficácia... Tira o determinar, né? só. Deixa o ministro terminar. Vou ler as três, depois a gente faz um ajuste. Eu sou sempre aberto a chegas que corrijam os meus erros e aperfeiçoem os meus parcos méritos eventuais. B. Impedir que juízes e tribunais venham a proferir decisões que impeçam ou afastem a aplicabilidade da mesma resolução. Agora, número 3, suspender, com eficácia ex tunc, os efeitos daquelas decisões que, já proferidas, determinaram o afastamento da sobredita aplicação. Assim você conclui. Eu concluo assim, por entender que... Mas estou aberto, é evidente, à discussão. Abriremos depois. Está suspensa a sessão por 30 minutos.